tecnológicas às vezes dão esse problema de fato. Então, vai falar um pouquinho hoje sobre a definição que o STJ deu sobre a competência do ICMS na importação via trading. Foi uma matéria que a doutora Carolina publicou no nosso site, e um tema muito importante, ainda mais neste momento de crise que nós atravessamos e precisamos, de qualquer forma, reduzir os custos tributários, seja por meio de teses tributárias, seja por meio de trabalhos relacionados a planejamento tributário. Então, esse é um momento muito importante para as empresas brasileiras, porque a retomada vai acontecer em breve e todas as empresas devem estar preparadas. As tomadas de decisões daqui para frente terão que ser muito assertivas. E a doutora Carolina vai conversar um pouquinho conosco sobre essa questão do ICMS, importação via trading, e em recente julgado, o STF ele definiu a competência do ICMS importação especificamente através das trade companies, cujos tipos de importação se dão por conta própria, por encomenda e por conta e ordem de terceiros. Então, a gente vai deixar um pouquinho a doutora Carolina falar sobre esse tema, é muito importante. Carol, dadas essas premissas iniciais, eu acredito que a pergunta que muitos estão fazendo agora é sobre quais empresas que podem se beneficiar dessa tese, desse trabalho. Você pode falar para a gente um pouquinho disso? Bom, basicamente, as empresas que podem se beneficiar disso, logicamente, podem ser as tradings ou, basicamente, quem depende de importação, quem depende de trazer produtos estrangeiros para o Brasil. Então, em linhas gerais, esse entendimento que foi confirmado pelo STF, digamos que não é assim uma novidade, isso vem desde 2009, de acordo com o protocolo 23, que era firmado entre Espírito Santo e São Paulo, e desde lá já poderia ter sido unificado nacionalmente, mas isso veio para trazer uma segurança jurídica e para as operações que já vinham sendo realizadas. Então, basicamente, são as tradings que podem se beneficiar disso e empresas que fazem importação de produtos estrangeiros, ou seja, as adquirentes que muitas vezes contratam essas trades para fazer esses tipos de importação, que podem ser por conta e ordem, por encomenda ou por conta própria, seja através da trading ou através da própria empresa. Entendi. Então, as empresas que contratam essas trades, elas devem analisar qual seria a melhor forma de fazer essa importação desses produtos e, ao mesmo tempo, as trades devem analisar qual a melhor forma de prestação dos seus serviços para essas empresas, se por conta e ordem, se por encomenda. Aí, especificamente, quanto às trades, sobre os benefícios que podem trazer para elas, eu entendo que pode ser uma grande vantagem através da importação por encomenda, porque elas poderiam fornecer insumos de qualquer lugar do país e o ICMS ficaria retido no local onde a trading está estabelecida, falando por importação por encomenda. Além de ter dado, como eu já falei, uma maior segurança jurídica para essas empresas que realizam essas importações através das tradings. Em linhas gerais, a tese confirmou que o ICMS vai ser recolhido onde se encontrar o importador, o destinatário final do produto, da mercadoria, mesmo que a mercadoria não tenha circulado fisicamente naquele estado. Então, se a trading fizer uma importação por conta própria, seja na sua cadeia produtiva, ou então para ela importar e ela mesma comercializar, aqui não há dúvida, o ICMS vai ser onde está estabelecida a trading. Importação por encomenda vai ser com recursos próprios da trading, e o ICMS importação ficará onde estiver estabelecida a trading, como eu falei. Já na importação por conta e ordem de terceiros, ou seja, quando os recursos do real adquirente, a empresa que contratou a trading,
E a trading faz tão somente o despacho aduaneiro, a nacionalização da mercadoria. Então, o ICMS será devido do estado do real adquirente, independente onde tiver sido feito o despacho aduaneiro. Para exemplificar um pouquinho essa situação, trazer um pouquinho mais para a realidade, se uma empresa que está situada em Pernambuco, da onde eu estou falando, importa mercadorias para vender para uma empresa B que está no Rio de Janeiro, o despacho aduaneiro, apesar de foi feito por uma trading no Rio de Janeiro, os produtos seguiram direto para essa empresa B. Então, deixa eu repetir aqui. A empresa que está em Pernambuco importa mercadorias para vender uma empresa do Rio de Janeiro. E o desembaraço aduaneiro foi realizado por uma trade que está no Rio de Janeiro. Os produtos seguirão direto para essa empresa B, ou seja, eu, que estou em Pernambuco, pedi para fazer uma importação lá no Rio de Janeiro, contratei uma trade do Rio de Janeiro e já quero comercializar lá no Rio de Janeiro. O ICMS vai ser para Pernambuco, muito embora a mercadoria sequer tenha passado por aqui. Então, fica essa ideia, mas para toda regra há uma exceção. Nos casos em que sempre, né? Nos casos em que o real importador está num estado e a importação foi realizada em outro com o objetivo de pagar menos ICMS, exemplo, uma importação realizada no Espírito Santo, o Espírito Santo tem incentivo fiscal, que vende para uma empresa que está em São Paulo não tem incentivo fiscal, mas todo o negócio jurídico de aquisição da mercadoria foi realizado em São Paulo, o ICMS vai ficar para São Paulo. A empresa... Eu entendi. É bem complexa essa questão, porque muito se discutia sobre quem era o real importador, né? Pelo que você falou agora, doutora, quem é o destinatário da mercadoria. Então, existia uma discussão muito grande para saber quem que era, de fato, o importador da mercadoria, se o destinatário final ou se a própria trading, porque ela que faz todo o desembaraço. A trading é o importador, né? Mas a mercadoria ela vai por encomenda, quando você faz por conta e ordem. Inclusive, o Estado de São Paulo, ele emitiu diversos autos de infração por importação por conta e ordem, com valores altíssimos, uma questão que está sendo discutida e vai, em via de regra, pode prejudicar muitos contribuintes paulistas com cifras astronômicas de débitos tributários de ICMS em decorrência disso. Inclusive, essas autuações fiscais eram autuações que eu até entendo como duplas, porque o Estado de São Paulo, ele autuava as empresas, primeiro por se creditar de forma indevida daquele ICMS e também por deixar de recolher ICMS no Estado. Então, viraram, de certa forma, autos de infrações com cifras muito altas. Nós, inclusive, estamos defendendo várias empresas nesse sentido, e é uma matéria bem complexa. Mas, pegando esse gancho, bacana os seus esclarecimentos, doutora, agora a gente precisava saber o seguinte: você compartilhou um conhecimento muito bom conosco, mas me fala uma coisa, qual que é que benefício que é gerado nessa operação agora? Porque nós já temos uma decisão, praticamente ainda vai ter muita discussão, a gente vai tratar disso daqui para frente, mas, de certa forma, nós já temos um norte para poder gerar algum benefício. Que benefício que é gerado? Sim. Como você falou, firmou-se o entendimento, né? Não quer dizer que a guerra fiscal vai acabar. Apenas foi definido, longe disso. Apenas foi definido quem que pode ser o destinatário final, quem pode ser o importador, mas não necessariamente vai acabar a guerra fiscal, né? Que aí vai depender cada um que queira definir. Não, o importador fui eu, não, o importador foi o outro do outro estado. Então, o benefício que pode ser gerado já é uma discussão que não vem de hoje, foi até uma consulta levantada por um cliente nosso,
que ele está estabelecido em São Paulo e desejava fazer importações através de uma trade em Santa Catarina. Em Santa Catarina, algumas localidades têm incentivo fiscal, a exemplo de Itajaí. Aí, na ideia dele, ao invés de importar por São Paulo, que deveria ter um recolhimento de 18% de ICMS, em Itajaí há um benefício fiscal chamado de TTD, Tratamento Tributário Diferenciado, que, ao invés de 18%, varia de alíquotas entre 0,6 até 2,6, se não me engano, 2,6. Ou seja, poderia ser um benefício 7 vezes maior do que um recolhimento de ICMS em São Paulo. Mas coisa boa todo santo desconfia, né? Com certeza. Então, para aderir a esse suposto benefício, não é assim tão simples. Não basta você contratar a trading em Santa Catarina e realizar a importação por Santa Catarina e transferir para São Paulo. Não é bem assim. Baseado nesse julgado que a gente está comentando aqui hoje, trazendo as premissas que foram levantadas nele, para essa ideia que nosso cliente levantou nossa consulta, precisaria necessariamente, a matriz dele é em São Paulo, certo? No estado de São Paulo. Então, precisaria que ele trouxesse uma filial para Santa Catarina, no local onde está estabelecido a trading também, mas não é uma filial tão somente para dizer que tem um endereço lá em Santa Catarina. Não seria tão simples assim. É uma filial de fato, que opere lá, que realize operações em Santa Catarina, que comercialize por lá. E uma coisa interessante que foi levantada também nesse julgado é quanto à possibilidade de industrialização das mercadorias. Ou seja, se eu importo por Santa Catarina e industrializo em Santa Catarina e quiser transferir para a minha matriz em São Paulo, eu entendo que, baseado nesse julgamento aí, não haveria recolhimento de ICMS entre Santa Catarina para São Paulo, que seria meramente uma transferência de filial para a matriz. Mas, repito, não é algo tão simples. Precisa fazer um planejamento, um acompanhamento jurídico, uma coisa bastante organizada, com muita responsabilidade, para organizar essa filial, supostamente em Santa Catarina, operando certinho, fazendo industrialização, atendendo todos esses requisitos para minimizar ao máximo possíveis riscos. O risco de autuação sempre vai existir, porque não tem como a gente mandar no fisco estadual, mas com orientação jurídica a gente vai ter elementos suficientes para, se houver qualquer tipo de autuação, a gente está mega preparado para demonstrar a boa-fé da operação que foi realizada. Exato, eu concordo com você, doutora, e neste momento, assim, o que a gente puder evitar de riscos de autuação, as medidas que puderem ser utilizadas para mitigar eventuais riscos, é muito importante. O Edson Lima ele fez uma pergunta aqui no YouTube, ele fala se é o agravo de recurso extraordinário 665-134 de Minas Gerais. Realmente é esse o tema que nós estamos tratando, né? Sim, sim. Esse agravo, correto? Isso. O caso que a gente está comentando aqui é de Minas Gerais, a discussão estava envolvendo Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, mas o STF entendeu que o ICMS deveria ficar com Minas Gerais, por quê? Porque o negócio jurídico principal que deu causa à importação foi a industrialização da matéria-prima em Minas Gerais. A empresa contratou a Trader para fazer importação, mas saiu de São Paulo para industrialização da matéria-prima em Minas Gerais e posterior venda em São Paulo. Então, o STF entendeu que o ICMS ficaria com Minas Gerais pelo fato do negócio jurídico principal que deu causa à importação seria a industrialização que aconteceu em Minas Gerais. Perfeito. Perfeito, doutora. Bem explicado, um tema bem interessante, né? Quando a gente fala de importação. A doutora é especialista em direito aduaneiro, não é isso? Sim. Muito bem, a doutora não falou no começo, né? Mas eu faço as honras aqui
e apresentar a doutora Carolina, que faz parte da Lopes e Castelo, da nossa filial em Recife. Doutora, eu acredito que nesse momento, e ainda se tratando das questões tributárias, todo benefício que possa reduzir os custos tributários de uma empresa, eles são demasiadamente importantes. Sim. E já tem um gancho no que a doutora acabou de dizer para nós, para viabilizar esse eventual benefício ou até as medidas de mitigação de riscos numa operação dessa, qual que é a documentação necessária? Aquela documentação que o empresário precisa ter em mãos para fazer um estudo de viabilidade ou mesmo discutir judicialmente depois. Você pode falar para a gente? Caso ele seja autuado pelo fisco estadual que queira esteja brigando pela sujeição ativa do imposto, ou seja, não, eu sou o Estado de São Paulo, o imposto é meu, fica comigo, esse ICMS fica comigo. Então, para ele provar que talvez não seja para São Paulo, seja para outro estado, enfim, um checklist básico que ele deve ter, logicamente, contrato social, identificação da empresa, quais as operações que ela realiza, quais os quinais que ela realiza, isso dá para a gente verificar através do contrato social, contrato de prestação de serviço com a trading, mostrando se foi por encomenda, mostrando se foi por conta e ordem. Só fazendo um adendo aqui, encomenda, a responsabilidade fica 100% com a trading. Então, se o navio afundar, quem contratou a trading não tem nada a ver com isso, a responsabilidade é da trading. Enquanto que a responsabilidade da conta e ordem fica com a empresa que contratou. Então, contrato de prestação de serviço com a trade, mostrando se foi por conta e ordem, se foi por encomenda, contrato social da empresa e documentações que provam aquela importação, que é certificado de origem, o packing list, que é o remaneio da carga, fatura pro forma, ou o que a gente chama de pro forma invoice, fatura comercial ou comercial invoice em inglês, conhecimento de embarque, licenciamento da importação e a DI, né, a declaração de importação. Então, basicamente, em linhas gerais, seria esse checklist básico aí. E demais documentações que a gente acha pertinentes, de acordo com cada caso. Ou seja, tudo, né? Para uma possível autuação, né? Mas para um estudo de viabilidade dessa ideia que um cliente nosso levantou, para a possibilidade de uma instalação de uma filial, aí a gente tem que analisar para qual estado que você está pensando em fazer a filial, qual o benefício fiscal que tem lá, quais os requisitos que tem lá, porque por Santa Catarina, só fazendo um comentário, se eu quisesse fazer importação, se eu fosse uma trading que tivesse benefício fiscal em Santa Catarina, tem um requisitozinho lá em Santa Catarina que o benefício fiscal só vai ser adquirido através da trading se o desembaraço aduaneiro for lá em Santa Catarina. Mas se eu sou trading de Santa Catarina, mas sou contratada para fazer um desembaraço aduaneiro em Pernambuco, em qualquer outro estado, especificamente Santa Catarina, ele diz, não vai ter benefício fiscal, não, vai ser o recolhimento do ICMS cheio. É só um ponto interessante a ser comentado aí, um ponto extra. Legal. Nós temos duas às vezes, pessoal, eu olho para o lado, porque a minha outra tela que está com o YouTube, aí eu vejo as perguntas lá do pessoal, tá? Então, quando eu olho assim, é que eu estou lendo as perguntas que vocês fazem. Nós temos duas perguntas ali, Carol, mas eu vou deixar para te fazer essas perguntas depois de eu finalizar minha última questão, que eu acho que é uma questão que é sempre colocada em discussão nas mesas de reuniões, tá? Sempre que nós fazemos reuniões com clientes, sempre que a consultoria, os nossos consultores fazem reuniões, o tema riscos do processo é sempre questionado por nós. Então, seja nessa matéria, seja em qualquer outra matéria, uma pergunta muito feita para nós é, doutor, mas quais os riscos que eu tenho nessa operação? O que isso pode trazer de consequências tanto negativas quanto positivas para a empresa? Então, aí eu vou estender para você essa pergunta que ela é feita para nós com muita frequência. Quais os riscos existentes nessa operação, doutora? Bom, em direito a gente sabe que nada é exato, né? Tudo depende. O que a gente orienta sempre é a mitigação dos riscos, a minimização dos riscos, né? Mas
A gente consegue reduzir os riscos até 99,9%, mas sempre vai ver aquele um pouquinho de risco. Nunca... Aquele 1%. Aquele 1%. E a gente sabe, como a gente comentou aqui, foi firmado o entendimento do STF qual a competência do ICMS em importação. Mas não quer dizer, por absoluto, que a guerra fiscal vai acabar, porque, sobretudo agora, em tempos de crise, eu tenho certeza absoluta que nenhum Estado vai abrir mão de qualquer tipo de arrecadação. Então, atenção dobrada em quem estiver prestando as orientações jurídicas para minimizar os riscos. O risco sempre vai existir porque a gente sabe que o ICMS é um dos tributos mais complexos que tem no país e é um dos que também traz uma arrecadação substancial, né? Entendi. Mas as empresas, como a gente disse, vão estar sempre sujeitas a uma possível atuação. A diferença aqui é que, com orientação jurídica, vai poder haver uma grande mitigação dos riscos. Então, para importação por encomenda, eu entendo que, com essa decisão, os riscos foram, sim, minimizados, já que será possível retirar uma mercadoria de Santa Catarina, sendo encomendante de São Paulo, mediante o pagamento de 18% do ICMS para São Paulo, que eu sou encomendante em São Paulo. Caso o encomendante já queira vender no estado de Santa Catarina, mesma ideia. A mercadoria sequer vai chegar em São Paulo, mas o ICMS vai para São Paulo porque o encomendante estava em São Paulo. Para importação por conta e ordem, eu ratifico aqui novamente a importância de uma instalação de uma filial de verdade, que opere de verdade, se possível, com industrialização, para justificar o recolhimento do ICMS nesse estado que houver a industrialização. Então, basicamente é isso, porque sem a devida orientação jurídica, pode haver, sim, um telhado de vidro e, quando é formado esse telhado de vidro, vai ficar um pouquinho mais difícil, o risco vai aumentar um pouquinho mais, mas é possível, desde que tenha uma equipe responsável por trás. Perfeito. Muito bom. Bate-papo bem interessante sobre um tema bem complexo. E agora eu vou fazer para você, doutor, algumas perguntas que o pessoal no YouTube acabou fazendo para nós, tá? A Débora Mendes, ela faz o seguinte questionamento. Como provar que se trata de operação por encomenda se eu adiantei valores a trading conforme a IN 1937? Essa instrução normativa da Receita Federal, para quem não sabe, é bem recente, salvo engano, é de abril de 2020 ou é de 2019. É bem recente. O que é que significa, em linhas gerais, o que é que significa essa instrução normativa? Ele diz que, para importação por encomenda, eu, empresa que contratei a trading, eu posso adiantar parcialmente ou até totalmente o valor da operação. Mas, se vocês lembrarem, a importação por encomenda, regra geral, é feito por recursos próprios da trading. Mas, nessa instrução normativa, ela autoriza que eu que contratei a empresa, eu que contratei a trading aqui, eu posso adiantar total ou parcialmente o valor para a trading. Fica parecido com a importação por conta e ordem, mas a diferenciação vai existir naquele contrato que foi firmado, por isso é importante essa documentação do contrato que foi firmado com a trading. Então, respondendo à pergunta dela, pode ficar parecido com importação por conta e ordem, mas diferencia com o contrato. Para eu provar que foi por encomenda e não por conta e ordem, eu vou provar através desse contrato da trading e se o navio, como eu falei anteriormente, se o navio afundar, se acontecer qualquer intercorrência durante a importação que foi por encomenda, de acordo com o contrato firmado com a trading, muito embora eu tenha adiantado parcial ou totalmente o valor, eu vou conseguir provar através do contrato que eu firmei com a trading. Bacana. Acho que tá respondido, Débora. Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar para nós, tá? O Edson Lima também faz um outro questionamento. No caso de uma empresa comercial, ou seja,
sem processos industriais, por exemplo, se importo por uma filial de Santa Catarina e transfiro para a matriz em São Paulo, não destaco o ICMS? É interessante essa pergunta. A sugestão que eu dei da industrialização é para minimizar ao máximo o risco de uma possível autuação do outro Estado. Mas não quer dizer necessariamente que precisa, considerando que a filial que o Edson falou é uma filial que opera normalmente, uma filial que realmente funciona, operacionaliza pelo Estado de Santa Catarina e quer transferir para a matriz em São Paulo, eu entendo que pode ser considerado que vai ser uma transferência, mas como sugestão, o mais seguro é que haja algum tipo de industrialização em Santa Catarina, recolha em Santa Catarina o ICMS para depois ser enviado como deslocamento para o outro estabelecimento da mesma empresa. Perfeito. Eu acho que está respondido também. Eu gostei esse questionamento, foi bem interessante, porque eu também fiquei nessa dúvida, né? E a gente entra numa questão do conceito de industrialização, que ele é bem amplo, e várias situações caracterizam, sim, uma industrialização. Mas acho que é isso, Carol. Acho que a ideia do bate-papo é justamente essa, trazer algumas decisões dos principais tribunais do país e trabalhar isso com os clientes, com as pessoas interessadas, explicando, fomentando informação. Eu acho que o intuito desses bate-papos é justamente esse. E parabéns pela excelente explanação que você deu para nós. Eu acho que abrilhantou muito esse debate e, sinceramente, para mim foi uma aula, porque ligados à importação também não posso dizer que é meu forte. Então, por isso que nós temos pessoas competentes para nos dar esse amparo, tá? E me sinto amparado com as suas explicações acerca da importação. O Edson aqui, ele colocou respondido, agradeceu. A também, explicação nota 10, agradeceu bastante. Pactuam do mesmo sentimento que eu tenho sobre a sua explanação. Ainda me enviaram uma pergunta aqui, extra pauta, bastante específica, mas eu acho que vale aqui o compartilhamento da informação, né, claro. Da ideia. Me perguntaram aqui, na operação por encomenda, a trading tem a suspensão do ICMS na importação. Ao transferir ao encomendante em São Paulo, o ICMS é de 4%, de acordo com a lei dos portos, ou seria de 12%, como se fosse uma venda interestadual, entre um estado e outro. A alíquota, se estiver, eu entendo que seja de 12%, se a gente estiver falando de um produto que tem ex-tarifário ou que esteja na lista CAMEX, ou de 7% se for entre estados do Norte e do Nordeste. Assim, é uma infinidade de regras, por isso a pergunta é bastante específica. Aí, se o produto for 100% importado, 100% estrangeiro, eu entendo que, nesse caso, o ICMS seria de 4%, seguindo a regra de uma resolução número 13, que a gente chama. Então, acho que basicamente é isso, essa pergunta que foi feita para mim, bem específica. Bacana. Bom, a gente vai terminando por aqui, eu acho que está bem esclarecido. O vídeo ele vai ser editado, vai ficar disponível no YouTube para quem quiser assistir depois. Lembrando que na quinta-feira, dia 11, nós temos um outro bate-papo, inclusive já te faço o convite, Carol, para participar também. E aí a gente vai falar sobre a não incidência do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre a atualização monetária de aplicação financeira. É um tema bem interessante também. Excelente. É um tema que está em voga também, tá? Vai participar comigo desse debate, desse bate-papo, a doutora Juliana Gagliasso. Juliana, ela vai brigar comigo. Juliana Gagliasso. Ela é advogada tributária da Lopes e Castelo também, só que ela já fica em São Paulo, é da nossa matriz aqui. Então, às 6 horas, nós teremos aí esse dia 11, às 11 horas,
nós teremos esse bate-papo com a doutora Juliana também, tá bom? Eu entendo que seja uma tese de grande impacto, que é uma derivação da famosa ação de exclusão do ICMS, da base de cálculo, do PIS e da COFINS, né? Então, é um assunto bastante interessante. Na verdade, são duas questões. A gente tem a discussão que trata sobre a não incidência do imposto de renda e contribuição social sobre a aplicação da taxa Selic, então, sobre a correção monetária. Sim. Essa, na verdade, é um outro desdobramento. Ela fala sobre a não incidência do imposto de renda e contribuição social sobre aquela atualização das aplicações financeiras. É um tema recente, é um tema que houve uma decisão recente, e ele é bem importante, porque, na verdade, ele praticamente abarca todas as empresas que possuem aplicações financeiras. Tá? O outro também é bem interessante, a gente vai falar desse. Tem alguns outros temas muito interessantes que a gente também vai discorrer ao longo do mês. Um deles é sobre o Sistema S, as contribuições ao Sistema S, é muito importante também, porque com toda essa crise e tudo que está acontecendo no Brasil, seja no mundo, as empresas brasileiras elas terão que se reestruturar. E, nesse momento, o principal ponto da reestruturação é a proteção do fluxo de caixa. Sim, totalmente. Protege o fluxo de caixa de uma empresa, trazendo alternativas de redução de custo. Então, uma das pontas dessa redução de custo passa pelas questões tributárias. Aí, depois, uma reestruturação contratual, uma reestruturação no âmbito trabalhista, uma reestruturação no âmbito comercial. Então, é um trabalho de começo, meio e fim. Então, se pegar todas as vertentes de uma empresa... Trabalho multidisciplinar. Exatamente. É uma mudança de cultura. E é essa mudança de cultura que a gente vai tentar nós vamos conseguir trazer para os empresários brasileiros por meio dessas informações. Então, fomentar a informação hoje é muito importante, tá bom? Sim. Carolina, obrigado. Como que está aí hoje? Recife já está voltando? Tá voltando devagar, mas está voltando. Então tá bom. Então, saúde e paz para todos. Vamos nos falando. Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado. E obrigado a você que participou ativamente conosco, bastante pessoas assistindo. Muito obrigado. Quem ainda não participa do canal, quem não se inscreveu no canal da Lopes e Castelo, se inscreva, porque sempre que tem algum vídeo, alguma coisa interessante, a gente está sempre publicando, e aí vocês serão notificados. Tem muitos vídeos importantes no nosso canal, sempre fomentando a informação, trazendo isso para os empresários e para as pessoas, estudantes de direito, estudantes de economia, administração. Então, ciências contábeis, os principais profissionais hoje dentro de uma empresa, Sim, contábeis, merece todo o nosso e toda a nossa atenção, porque todas as estratégias que nós fazemos hoje no âmbito tributário passam por esses excelentes profissionais. Gente, um grande abraço e obrigado pela presença de todos, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.